Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Estamos aí novamente, né? Continuar os nossos estudos de geografia, continuar dando uma olhada em alguns aspectos econômicos do continente americano. Então, o que nós já tratamos de ver aqui? Só recapitulando a nossa semana anterior, a gente começou lá pela América do Norte. Então, nós vimos ali, uma aulinha, a economia complexa que é dos Estados Unidos, economia canadense. E também no nosso último encontro da semana passada, eu tratei de ver com você o quê? Um pouquinho a respeito de uma outra economia importante da América do Norte, onde nós acabamos encontrando o quê? É a chamada economia mexicana. Então, uma economia complexa, faz parte desse grupo de países que nós chamamos de países emergentes ou em desenvolvimento, né? Recentemente fez um grande acordo econômico aí com os Estados Unidos e com o Canadá, o que trouxe um desenvolvimento muito grande. Mas ainda acaba acontecendo o quê? México, não é porque tem os seus primos ricos, Canadá e Estados Unidos como parceiro, que conseguiu dar uma mesma qualidade de vida que a galera lá de cima tem, né? Ainda a pobreza é uma marca muito forte em grandes regiões mexicanas. Eles têm uma tradição cultural muito forte que serve principalmente aí para uma resistência a essa pobreza. Essa proximidade dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que trouxe um grande desenvolvimento econômico para os mexicanos, também nós tivemos problemas muito graves. Por conta de que essa fronteira mexicana com os Estados Unidos, claro que no território mexicano, também é uma área muito violenta, uma região muito violenta do nosso planeta. O tráfico de drogas, principalmente da cocaína que é produzida na América do Sul e que hoje entra pelo território mexicano lá, acaba gerando uma disputa muito grande, porque o norte-americano é o maior consumidor dessa droga. Então esses grupos de traficantes, ou gangue se você preferir, transforma essa fronteira norte do México aí em uma área de muito problema. Então o México também ele é complicado, tá? Mas hoje nós deixamos um pouquinho de lado essa nossa América do Norte e agora a gente vai descendo um pouquinho mais e nós vamos fazer umas análises, por assim dizer, dar uma panorâmica nas economias da América Central e da América do Sul, caracterizando essas economias de forma muito geral aí. Tudo bem? Tudo legal? Então nós começamos lá, ó, pela nossa chamada América Central. Então o que acaba acontecendo com a nossa querida América Central? Então você sabe muito bem que essa América Central ela vai ser dividida em duas grandes partes. Você tem um istmo, né? Então você tem uma grande parte que é a América do Norte, uma grande extensão de continente, e a mesma coisa acontece com a América do Sul. E uma pequena ligação entre eles, o nome disso na geografia é istmo. E ali nós acabamos encontrando o quê? A importância, a presença de importantes países que nós dizemos que é a América Central continental, né? El Salvador, Panamá e assim por diante, talvez sejam os maiores destaques que nós temos ali. Tá? E ainda essa América Central, ela acaba sendo uma América Central que ela vai ter ainda características da sua parte insular. Então são as ilhas do Caribe, pequenas, as grandes e as pequenas e as grandes Antilhas aí, né? Então vão formar esse conjunto de ilhas. Mas a nossa preocupação aqui não é a descrição desse continente, a nossa preocupação aqui é, sem sombra de dúvida, as atividades econômicas. Então nós não podemos pensar essa realidade econômica da América Central sem pensar na questão da colonização. Então nós sabemos que muitas dessas ilhas acabavam apresentando o quê? A presença ali de nativos. Então os colonizadores chegaram e mais tarde nós vamos ver ainda que muitas dessas ilhas e mesmo dos países continentais, eles receberam uma leva significativa de escravos africanos. Me desculpem. Que deixaram uma marca, e uma marca muito forte, uma marca muito poderosa aí nessa ilha. Então vamos lá, pensar um pouquinho as atividades econômicas, certo?
Então, como nós percebemos hoje a formação de diferentes países e diferentes regiões, ainda as atividades do setor primário, por isso que eu deixei essa roça, que eu não sei nem de que produto é aqui para você, é a marca mais forte que nós encontramos nessa chamada América Central. Então vai existir a presença dessa agricultura familiar e muitas vezes subsistência. E ainda nós acabamos encontrando o quê? Presença de uma agricultura de exportação. O que é essa agricultura de exportação? Como é que ela vai funcionar, hein? Então nós encontramos que é uma região de climas que vão acabar tendo características de temperatura mais elevadas, por exemplo, que as regiões americanas e canadenses. Então ali, por sua vez, nós acabamos sendo que principalmente a produção de frutas tropicais é uma realidade muito significativa, que tem como destino principalmente o mercado norte-americano. Tanto que muitos desses países eles já foram apelidados de repúblicas de bananas. Não que as pessoas que vivem lá são bananas. Grande produção dessa banana, que é a fruta mais consumida no planeta. Correto? Ainda nós temos uma atividade pesqueira muito significativa. Essa região do Mar do Caribe, ali é uma grande produtora de frutos do mar. Temos a atividade de mineração, que também ela é uma atividade muito significativa. Produção da bauxita, por exemplo, nas Antilhas aí, existe em grande quantidade, né? Então os minerais saem dali. Bom, e quando nós vamos pensar numa realidade, que é uma realidade mais da atividade industrial, a gente pode afirmar que sem sombra de dúvidas, essa atividade industrial ela não apresenta ou não se apresenta com peso significativo na América Central. Existem indústrias? Existem. Mas geralmente essas indústrias elas estão mais diretamente relacionadas com o quê? A produção dos bens de consumo. Onde a indústria alimentícia é um dos maiores destaques que nós temos. Então, é uma marca muito forte. Mas, por outro lado, como nós falamos em setor terciário, esses caras mandam muito bem. Então, esse conjunto de ilhas e até mesmo a parte continental da América Central, aquilo ali vai ser um paraíso, as praias do Caribe. Atrai turistas e principalmente turistas norte-americanos. Grupos de investimentos em grandes hotéis e resorts são comuns em todos os países, né? E ali tem uma atividade financeira que é muito importante. Algumas ilhas que existem ali, elas se transformaram em verdadeiros paraísos fiscais. Então surgem gigantescos bancos. O que são esses paraísos fiscais? Se eu quiser fazer um depósito no meu banco, eu tenho que me identificar, né? Tenho que justificar para o governo de onde que vem meu dinheiro na minha declaração de imposto de renda. Se eu for até uma das ilhas desses paraísos fiscais aí, o que acaba acontecendo? Eu posso guardar o meu dinheiro lá. E esse dinheiro, ele vai ser caracterizado... Me desculpe. Por quê? Ele vai ser caracterizado justamente porque eu não preciso de identificação nenhuma. Então nós sabemos que esse continente americano, ele não é um mar de gente honesta. Tráfico de droga, corrupção, gera grandes fortunas, que você não tendo como justificar, você joga lá, tá? Não muito diferente disso, nós encontramos também aí na América do Sul. Com uma leve exceção que nós vamos encontrar, principalmente para Brasil e Argentina, os demais países aí da América do Sul, eles vão ser fortemente marcados também por essa presença dessas atividades econômicas que caracterizam muito o chamado subdesenvolvimento, certo? Então o que nós temos aí? Dividimos essa América do Sul, primeiro naqueles países que são chamados das Guianas. Não existe uma indústria significativa, existe, por outro lado, uma exploração de recursos que são recursos minerais. Ainda as atividades agrícolas, elas têm um peso e um peso muito grande, certo? Então nós vamos acabar encontrando aí que existem essas diferenças e essas diferenças são muito significativas, né? Mas também, por outro lado, nós acabamos percebendo que essa região, ela é uma região do quê? Uma região de recursos minerais em grande quantidade.
devido à sua formação geológica, né? Algumas indústrias se destacam e nesse destaque nós temos principalmente quem? Brasil e Argentina, como eu já falei para você. Para nós fecharmos a nossa aula aqui, faz isso aqui, ó. Principais características da América Central insular, você me desculpe, e continental. É uma pesquisinha que você vai ver ali onde estão, quais são os principais países que nós temos lá. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom.